Olá, tudo bem com todos? Eu sou a professora Kátia, eu atuo na sala de recurso multifuncional, aqui na DRE Campo Limpo. Eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre tecnologia assistiva. As tecnologias assistivas, elas existem para disponibilizar recursos e serviços que possibilitem a ampliação das habilidades funcionais de qualquer pessoa, pensando nas pessoas com mobilidade reduzida, que sofreram um acidente, que ficaram com alguma sequela motora. As tecnologias assistivas serão utilizadas por elas também. E no contexto da nossa escola, para resolver os problemas funcionais dos nossos alunos, encontrando alternativas para que eles participem de todas as atividades do contexto educacional. Fazer tecnologia na escola é buscar com criatividade uma alternativa para que o aluno realize o que deseja ou precisa, auxiliar em suas capacidades de ação e interação a partir de suas habilidades. Esse é o momento que nós precisamos pensar e observar as potencialidades e as barreiras dos nossos alunos para então intervir utilizando uma tecnologia assistiva ou não. Bom, as tecnologias assistivas elas se dividem em algumas modalidades. O auxílio para a vida diária e vida prática. Nesse item entram os pratos adaptados, os copos com as duas pegas, os materiais como pente, escova de cabelo, auxiliares para colocar roupa, sapato. Nós temos também a comunicação aumentativa e alternativa, os recursos de acessibilidade ao computador, adequação postural, auxílios de mobilidade, sistemas de controle do ambiente. Então, nessas casas muito modernas, em que com um toque você liga todos os aparelhos eletrônicos, aciona as lâmpadas da casa, os projetos arquitetônicos para acessibilidade. Então, é preciso que tenha um projeto e uma norma da ABNT para a construção de rampas adequadas, para a construção de um banheiro acessível adequado, a instalação de pias, bebedouros na altura adequada. Nós temos recursos para cegos ou pessoas com baixa visão. No nosso caso, nós utilizamos muito um aparelho chamado DOSVOX. Tá? E nós temos também os recursos para surdos ou pessoas com déficits auditivos, que no caso os celulares atualmente vêm com bastante tecnologias voltado para as pessoas com a deficiência auditiva e as adaptações em veículos. As tecnologias assistivas elas podem ser de baixo custo, recursos pedagógicos produzidos com materiais de uso diário, sucata, por exemplo, e as de alto custo que demandam o investimento. Em nossas escolas da rede, recebemos uma verba, né, anual, e normalmente os diretores pedem para os professores fazerem listas de materiais de interesse. Então é o momento que nós solicitamos as tecnologias assistivas de alto custo, justificamos essa compra, né, para podermos utilizarmos com as crianças. E os diretores compram sim, quando vem funcionalidade, quando observam que o recurso tem função, vale a pena o investimento. Aqui nós temos as tecnologias de acesso ao computador, né, no caso aqui o teclado, com as letras grandes e pretas e o fundo amarelo. Aí nesse momento vocês vão, né, me perguntar, puxa, mas eu só vou utilizar com o menino que tem a deficiência física? Não, eu vou utilizar aqui com o menino que tem a baixa visão, né? Eu vou utilizar com o nosso menino com a deficiência intelectual. Por quê? Porque as letras são grandes, de fácil acesso, né? Então eu preciso observar o quê? As potencialidades e as barreiras do nosso aluno. Aqui nós temos os acessórios para facilitar a digitação. Nesse caso, nós temos os dois acessórios simples, né, que são as duas pegas, e nós temos um capacete. É um recurso que é preciso orientação do especialista.
No caso aqui, o terapeuta ocupacional, ele vem para auxiliar, ele vem para fazer a avaliação funcional de todo o equipamento, porque é um equipamento pesado, né? Aqui nós temos 3 modelos de mouse. O primeiro mouse eu tenho na minha sala, eu uso muito. É, é uma bola, tem uma bola de 7 centímetros no centro, e essa bola amarela, ela com o movimento dela, ela vai levando o cursor pela tela inteira do computador. Nós temos o mouse Orbitrack, que com uma base sensível, ao primeiro toque ele já vai fazendo a função do mouse. E por último, um mouse como se fosse um joystick, né? É só mexer a alavanca e as ponteiras elas vão dando a função do mouse. Aqui nós temos os acionadores. O primeiro modelo é um acionador de pressão, que ele aciona várias aplicações do computador. Embaixo nós temos um acionador bem sensível ao toque, um acionador pequeno. Aqui nós temos 2 acionadores de última tecnologia. Um funciona ao sopro e à sucção, que fará a ativação do clique ou duplo clique do mouse. E esse último, ele funciona pela detecção de feixes de luz infravermelho, que permite ser controlado pelo piscar dos olhos e outros movimentos, como das sobrancelhas, cabeça, dedo, músculos faciais. Pensando nos nossos meninos com a tetraplegia, né, que só os olhinhos se movem, seria um recurso possível, né, de ser utilizado. Aqui nós temos os vocalizadores, também recurso muito utilizado na escola. É um recurso que nós, professores, podemos gravar. Normalmente eu coloco a rotina da criança da escola e gravo. Então, quero ir ao banheiro, quero ir para o recreio, quero comer, qual a próxima aula. Então, a criança que não tem a comunicação verbal, ela vai apertar o desenho e vai sair a minha voz. Quero ir ao banheiro, né? E embaixo é um vocalizador que grava somente uma mensagem. Normalmente serve para cumprimentar, chamar a atenção de uma pessoa, manifestar uma necessidade, ou o sim ou não, por exemplo. Pensando na ergonomia, nós temos as cadeiras de roda adaptadas, pensando no alinhamento, no conforto e na estabilidade dessa postura. E lembrando que quando nós falamos dos meninos com a deficiência física, nós precisamos pensar do menor gasto energético possível. Por isso a necessidade do conforto na adequação da cadeira ou em qualquer outro mobiliário que essa criança esteja posicionada. E embaixo nós temos um recurso para posicionamento e estabilização da postura sentada no chão. Podemos construir esse recurso com calça jeans, recheando a calça com espumas, dá um encosto bem bacana, bem interessante. Podemos fazer também os cantinhos com espuma, ou mesmo tem cadeiras adaptadas em madeira, estofadas, para a criança poder sentar no chão, próximos aos coleguinhas na roda, por exemplo, da EMEI. Aqui nós temos uma mesa projetada com base nos conceitos do desenho universal, ergonômica, ajusta-se à necessidade de seu usuário. Nós recebemos há um tempo atrás mesas semelhantes a esta nas escolas. E temos o plano inclinado, que é um suporte para livros, mas, por exemplo, eu utilizo para suporte de atividade e várias outras coisas. Aqui nós já temos alguns exemplos de recursos produzidos com baixo custo. Nesse slide nós temos 2 lápis com engrossador, um feito de EVA e o outro com um potinho de remédio, né? Não significa, gente, que ao receber um menino com a deficiência física, eu não vou sair produzindo lápis com adaptador. Eu preciso olhar a necessidade dessa criança, né, para produzir o equipamento adequado, tecnologia adequada para ela. Aqui nós temos recursos produzidos com baixo custo, né?
É um jogo pedagógico simples, né, feita com tampa de garrafa, mas eu estou pensando o que aqui? Qual é a barreira que eu estou pensando? Se eu estou pensando no meu menino com a deficiência física, eu estou pensando na pega dessa letrinha. Então eu vou utilizar a tampa de garrafa, que eu sei que ela é um pouquinho mais alta, a criança consegue manusear. E embaixo eu tenho a tesoura com a adaptação para facilitar a pega. Aqui eu tenho um aluno utilizando um plano inclinado, a folha fixada nesse plano, para essa folha não escorregar. Aqui eu tenho os meninos fazendo uso do computador com o software. Eu tenho uma aluna com a paralisia cerebral fazendo uso do, da colmeia para poder, né, digitar. Aqui eu tenho duas crianças com a paralisia cerebral utilizando o plano inclinado, utilizando a, o facilitador de acesso. Ao invés de estar fazendo acesso ao computador, adaptei um pincel para que essa criança pudesse trabalhar sozinha. E pensando, gente, tecnologia assistiva, nós falamos muito da questão da funcionalidade, mas o mais importante, né, é possibilitar autonomia para esse menino poder produzir. E para a gente poder chegar ao uso adequado dessa tecnologia assistiva, nós temos que passar alguns passos, né? Conhecer o histórico desse aluno, identificar as necessidades do contexto, no contexto escolar, para que eu vou construir a tecnologia assistiva, por que eu vou investir numa tecnologia de alto custo, identificação dos objetivos a serem alcançados pela equipe, avaliação, seleção, tempo para aprender a utilizar o recurso, orientação para aquisição, implementação dessa tecnologia assistiva com a criança e o mais importante, desenvolvimento e fortalecimento da equipe. Porque, dependendo da tecnologia assistiva construída, ela vai poder utilizar na casa dela, vai utilizar na sala de aula regular e vai utilizar da sala de recurso multifuncional. E como mais um item da tecnologia assistiva, nós temos a comunicação suplementar e ou alternativa. Nesse item, nós temos a contribuição de diferentes profissionais da saúde, com maior foco no fonoaudiólogo. Esses autores, eles definem a comunicação alternativa ou suplementar quando a criança ela faz o uso da prancha de comunicação alternativa, mas ela também utiliza outros recursos, gestos, vocalizações, expressões faciais, e além de apontar as figuras na prancha. E nós temos alguns meios comunicativos que nos transmitem algo que a criança queira, né? O sorriso, o choro, a expressão facial, o gesto de apontar, gestos faciais, postura corporal, birra ou agressividade, até vocalizações. Aqui eu tenho um aluno começando a usar a prancha. Aqui nós temos 3 modelos de prancha, uma feita por um programa chamado PCS, em que o professor pode organizar partindo do tema da aula dele. E, por fim, observe seu aluno, estude o diagnóstico dele, peça para que sinalize as adaptações, se estão sendo funcionais ou não, observe gestos. E, por fim, olhem a referência, estudem, vale a pena. Eu coloquei apenas alguns itens de apoio, tá? Espero que essa aula tenha ajudado muito vocês a enriquecer toda essa gama de conhecimentos que a educação especial traz para nós. Obrigada pela aula e obrigada especialmente pela atenção.